Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar e aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da divisão de números racionais. E aí, para que a gente possa resolver essa divisão de números racionais, temos que entender o seguinte: primeiro, que existirão as regras de sinais também. E essa regra de sinais, ela será a mesma utilizada na multiplicação de números racionais. Ou seja, que regra é essa? Toda vez que você dividir duas frações com sinais iguais, o resultado será positivo. Se você dividir duas frações com sinais diferentes, obrigatoriamente, o seu resultado final será negativo. Também, nós utilizaremos a regra utilizada na divisão de números, aliás, na divisão entre frações, porque nas frações ela só envolve números positivos. Aqui não, mas a regra será a mesma. Que regra é essa? Vamos aqui a ela. Para dividir números racionais, diferentes de zero, logicamente, multiplica-se o dividendo pelo inverso do divisor. Eita, que diacho é isso? Vamos entender aqui o seguinte, tá? Se eu tenho a divisão de duas frações quaisquer, eu vou repetir a primeira fração, eu vou inverter a segunda fração e o que era a divisão automaticamente se transformará em multiplicação. Vamos ver aqui nosso exemplo. Nós temos aqui primeiramente no quadro a tradução dessa regrinha aqui. Olha só, eu tenho uma fração a sobre b qualquer dividida por uma fração c sobre d qualquer. Essas letras a, b, c, d, elas representariam qualquer número que você imaginar, tá bom? E aí, numa divisão, o primeiro valor que aparece é o dividendo e o segundo valor que aparece é o divisor. Como disse aqui na frase, multiplica-se o dividendo pelo inverso do divisor. Então, olha só aqui, eu tenho essa divisão que ela vai se transformar em uma multiplicação. Esta primeira fração, ela se repete do jeito que ela está aqui. Então, se eu tenho uma fração a sobre b, ela continua sendo uma fração a sobre b. O que vai acontecer é, depois que você transforma a divisão em multiplicação, o que acontece? Essa fração que era c sobre d, ela inverteu a posição. O que é inverter? É você passar o valor que está em cima para baixo e o valor que está embaixo para cima. Beleza? Então, nós temos aqui, olha só, a sobre b vezes d sobre c nesse caso. Tá legal, pessoal? Agora, deixa eu te mostrar aqui essa exemplificação por meio de números. Como é que a gente faz para resolver a divisão entre duas frações ou dois números racionais quaisquer? Então, pessoal, vejamos aqui esse nosso exemplo. Reparem, eu tenho 2/4 dividido por 3/5, ou seja, o número racional 2 sobre 4 dividido por 3 sobre 5. Vamos fazer então aqui a comparação dessa divisão com a regrinha. O que me diz a regra? Que a primeira fração nós iremos repeti-la. Então, repare aqui comigo. Essa primeira fração, ela se repete do jeito que ela está escrita inicialmente. Logo, então, se aqui é 2 sobre 4, continua sendo 2 sobre 4. Em seguida, a divisão ela será transformada em multiplicação. Gente, muito cuidado para que você não esqueça de fazer essa troca de operações, tá? Então, automaticamente, a divisão irá se transformar em multiplicação sempre, ok? Vou até destacar aqui para ti. Repara, essa divisão, ela se transformou em multiplicação, não se esqueçam. E, além disso, a segunda fração, que nesse caso aqui, ela equivale a 3/5, ela terá o seu valor, a sua fração invertida. Lembrando que inverter é trocar posição. Logo, o 3 que aqui estava em cima inicialmente passará para baixo, assim como o 5 que estava aqui embaixo passará para cima. Então, nós teremos que resolver a multiplicação entre quem? Entre 2/4 e 5/3. E aí, pessoal, passando agora para a multiplicação, é normal. Normal como? Eu multiplico o valor de cima com quem está em cima, então 2 vezes 5 é 10, e eu multiplico o valor de baixo com quem está embaixo. Logo, então, 4 vezes 3 é igual a 12. Só que reparem
que esse 10 sobre 12, que foi a nossa resposta dessa multiplicação, ela se transforma em 5/6. Opa! Por que ela está transformada em 5/6? Porque essa fração aqui todinha, ela pode ser simplificada. O que é simplificar uma fração? É você encontrar um número onde você consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo número. Aqui nesse exemplo, como eu tenho 10 sobre 12, ou seja, são dois valores pares, eu consigo simplificar essa fração por 2. Então, reparem, 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Por esse motivo, então, a nossa resposta final ficou igual a 5/6. Agora, só outro detalhe, pessoal, atenção aqui. Vamos supor que eu tenha a divisão de 2 sobre 3 dividido por menos 1/5. De qualquer forma, reparem que nós temos dois números racionais. Entre eles existe uma divisão, mas um deles é negativo. Beleza. O que a gente vai fazer? Inicialmente, vamos utilizar a regrinha. Qual é a regrinha? A gente pega a primeira fração e repete. Aqui então vai ficar 2/3. Em seguida, essa divisão irá se transformar em uma multiplicação e esse menos 1 sobre 5 será invertido. O que isso quer dizer? Que o 1 que está em cima passará para baixo e o 5 de baixo passará para cima. Gente, esse menos 1/5 eu coloquei aqui para vocês propositalmente porque eu quero te mostrar o seguinte com isso. Quando você vai inverter uma fração, e essa fração ela é negativa, detalhe importante, o inverso da fração automaticamente ele não troca de sinal. Ou seja, se a minha fração aqui era negativa, ao invertê-la, ela continuará sendo negativa, tá? Então, a inversão de posição de elementos de uma fração não te dá o direito de também trocar de sinal. Esse sinal sempre permanece, beleza? E aí o que acontece? Vamos analisar aqui em relação aos seus sinais agora. Eu tenho a multiplicação de duas frações, sendo que uma delas é positiva e a outra delas é negativa. Logo, o nosso resultado, então, será negativo, pois, na multiplicação com sinais diferentes, resultado sempre negativo. Então, pessoal, sendo ele negativo, vamos realizar, então, aqui essa multiplicação. 2 vezes 5 em cima e 3 vezes 1 aqui embaixo. Beleza? Por quê? Porque na multiplicação eu multiplico em cima com quem está em cima, o de baixo com quem está embaixo. Automaticamente, então, 2 vezes 5 é igual a 10, 3 vezes 1 é igual a 3. Portanto, pessoal, neste nosso exemplo que eu fiz para vocês aqui, a nossa resposta final é igual a menos 10/3. Reparem também que, pelo fato de eu não ter como dividir por um mesmo valor nem o 10 e o 3 juntos, tá? A gente não consegue e não tem necessidade de simplificar essa fração. Até porque não é possível. Legal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula de divisão de números racionais, onde nós vimos que, para resolver essa divisão, basta seguir uma regrinha. É repetir a primeira fração e a divisão se transformar em multiplicação pelo inverso da segunda fração, tá? Sendo também que nós temos as regras dos sinais, que ela obedece o seguinte: sinais iguais, resultado. Aqui, ó. Sinais iguais, resultado sempre positivo. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.